Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 28 de outubro. Hoje é o dia de São Simão e São Judas Tadeu. Desde já pedimos a bênção a esses dois apóstolos de Jesus Cristo. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Ouçamos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar à parte. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, no litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos e amados amigos e irmãos, como eu já disse no início da proclamação do Evangelho, hoje celebramos a memória de São Simão e São Judas Tadeu. Vamos conhecer um pouco desses dois apóstolos de Jesus Cristo. São Simão foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Entre todos os apóstolos, ele é o menos citado nos evangelhos. Logo, é o menos conhecido. São Simão também era chamado Zelote ou Cananeu. Ele nasceu em Caná, na Galiléia. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que tanto Zelote como Cananeu foram acrescentados ao seu nome para diferenciá-lo de Pedro, que também era chamado de Simão. Cananeu é relativo à terra de Canaã, sua terra natal. E Zelote pode fazer referência à sua participação num grupo ultranacionalista e não religioso chamado os Zelotes ou Zeladores. Eles eram um grupo formado por judeus conservadores das tradições hebraicas que lutavam para a libertação de Israel da dominação dos romanos. Segundo a tradição, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Simão teria ido ao Egito juntamente com Filipe e depois seguido para a Bretanha e a Espanha. Teria chegado à Ásia Menor e desse ponto teria viajado em companhia de Judas Tadeu, pela Mesopotâmia e pela Síria. Chegando à Pérsia, juntou-se a outros apóstolos que por ali evangelizaram. Ainda, segundo a tradição, o apóstolo Simão teria sofrido seu martírio durante o Império de Trajano, com uma idade já bastante avançada. As versões sobre seu martírio são duvidosas. Teria ele morrido na cruz ou teria sido queimado em uma fogueira na Armênia. Porém,
A tradição católica diz que Simão teria sido cerrado vivo. Na Igreja Católica, São Simão é muitas vezes representado por uma imagem segurando um livro aberto na mão direita e um longo serrote na mão esquerda, ferramenta utilizada para o seu martírio. São Judas Tadeu. São Judas, para não ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi chamado nos evangelhos de Judas Tadeu. O nome Judas vem de Judá e significa festejado. Tadeu quer dizer peito aberto, destemido, magnânimo. Ele era natural de Caná da Galileia. Ele era filho de Alfeu, também chamado Cleofas, e de Maria de Cleofas, ambos parentes de Jesus. O pai dele era irmão de São José. A mãe era prima irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado o menor, também apóstolo de Jesus. De forma geral, a Bíblia fala muito pouco acerca da vida e obra do apóstolo Judas Tadeu. Ele é citado em Mateus, Marcos e Lucas na lista dos 12 apóstolos. Ele é citado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 22, quando, na última ceia, Jesus estava confortando os seus discípulos com o seu discurso de despedida. Aí ele faz uma pergunta a Jesus. Qual foi a pergunta? Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Esta foi a pergunta que ele fez para Jesus no discurso de despedida de Jesus na última ceia. Por fim, São Judas Tadeu também é citado no livro do Atos dos Apóstolos, Atos 1, 13 e 14. Ele é citado como um daqueles que permaneceram firmes na oração logo após a ascensão de Jesus aos céus. São Judas Tadeu teria escrito uma pequena carta que faz parte dos livros do Novo Testamento, da nossa Bíblia Sagrada. Este documento traz os fundamentos para perseverar no amor de Jesus e também adverte contra os falsos mestres. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galiléia. Depois, foi para a Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte no primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão e passaram a viajar juntos. Por isso que a festa deles é comemorada no mesmo dia. A tradição conta que São Judas Tadeu percorreu as 12 províncias do Império Persa, nas quais pregou a boa nova do Evangelho e converteu muitos pagãos. Ao certo, o que sabemos é que o apóstolo Judas Tadeu tornou-se um mártir da fé, isto é, morreu por amor a Jesus Cristo. A sua pregação e o seu testemunho eram tão intensos que os pagãos se convertiam. Então, os sacerdotes pagãos furiosos mandaram assassinar o apóstolo a golpes de bastões, lanças e machados. Tudo teria acontecido no ano de 70. Seus restos mortais, guardados primeiro no Oriente Médio e depois na França, agora são venerados em Roma, na Basílica de São Pedro. É considerado pelos cristãos o santo intercessor das causas impossíveis. Isto
Foi a partir da devoção de Santa Gertrudes que essa fama ganhou força no mundo católico. Ela, Santa Gertrudes, em sua biografia, relatou que Jesus lhe aconselhou invocar São Judas Tadeu até nos casos mais desesperados. Peçamos então, no dia destes dois santos, que eles nos abençoem e nos façam firmes na fé. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas nesta quarta-feira. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e São Simão e São Judas Tadeu, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.